Bem-vindos à segunda aula do tema Projeto Final, Projeto da Ponte Rolante. E na videoaula de hoje, nós vamos dar sequência no dimensionamento dos componentes do nosso projeto da ponte. Só para recapitular, na nossa primeira videoaula, nós dimensionamos e determinamos o diâmetro e selecionamos o cabo de aço que vai ser utilizado no nosso sistema de elevação. E nessa videoaula nós vamos então dimensionar o tambor, a polia, quais são os fatores utilizados para fazer esse dimensionamento e no final do vídeo nós vamos também fazer a seleção do gancho que vai fazer parte do nosso moitão inferior. Então bora para o vídeo aí e verificar o nosso dimensionamento. Então lembrando que toda a videoaula nós vamos recapitular aí os dados do nosso projeto. Então aqui está as características da nossa ponte e as informações sobre estruturas e mecanismos. Então nós vamos fazer o dimensionamento do tambor, das polias e roldanas do nosso sistema de elevação. Lembrando que na videoaula anterior nós fizemos a seleção do nosso sistema de elevação. Então aquele sistema selecionado é o que a gente vai carregar para fazer os demais dimensionamentos até o fim do projeto da nossa ponte. Então, baseando-se naquelas informações, nós vamos dar sequência então no dimensionamento. Então, a escolha das polias e dos tambores, no caso do tambor, ela é feita a partir da determinação do diâmetro mínimo de enrolamento do cabo, que ela é dada por essa seguinte fórmula. Então, essa fórmula que nós estamos vendo aqui, ela é utilizada para as três condições: para a gente dimensionar o tambor, dimensionar a roldana e dimensionar também a compensadora, ou a inversora, como muitos dizem quando se trata do assunto. Então, para a gente encontrar o diâmetro de cada um deles, lembrando que é um cálculo preliminar, depois nós vamos fazer a seleção dentro das medidas padrões de cada um desses componentes. Então, para eu encontrar o diâmetro, seja do tambor, da roldana, nós vamos fazer essa multiplicação aqui entre um fator H1 e também um fator H2, vezes o diâmetro do cabo. Lembrando que nós já temos o dimensional do cabo. Então ele fala aqui o seguinte: os valores do coeficiente H1, então o primeiro parâmetro lá para a gente multiplicar, ele vai depender do grupo em que ele está classificado, ou seja, o grupo de mecanismo, que é dado pela tabela 28 da norma. Então, no próximo slide, a gente vai ver essa tabela 28 da norma. Já para a determinação do fator H2, ele fala o seguinte: para tambores e polias de compensação, o H2 é igual a 1, seja qual for o tipo do sistema. Já para polias móveis, os valores do coeficiente H2 ele vai depender muito do número de polias que faz parte do seu sistema e o quanto de número de inversões que ele pode ocasionar na inversão do sentido de enrolamento. Então, se ele exerce uma curva ali S, ou seja, ele está invertendo o seu sentido, a gente também tem que fazer essa consideração. E para as polias de compensação, ela não entra no cálculo das inflexões. Então a gente pode falar que a polia de compensação do nosso projeto ela vai ser igual a 0. Então ele fala o seguinte, nós temos que fazer um sisteminha de contas, de somatória de valores de acordo com as situações que a gente tem. Então, por exemplo, nós temos para cada enrolamento no tambor, esse valor W, que é o fator de compensação ao enrolamento, ele vai valer 1. Para a polia que não gera inversão no sentido de enrolamento no percurso,
o W é 2. Já para cada polia que provoca essa inversão de sentido no enrolamento, ou seja, que forma ali uma curva parecida com essa, o W vai valer 4. E o W para a polia de compensação é igual a 0. Então, o que quer dizer, né, esse fator H2? Ele quer fazer uma menção ao seu sistema de enrolamento. Então, ele fala que essa medida W, né, ela é em função de algumas condições que o seu sistema ele vai ter. Então, por exemplo, dependendo da quantidade de polias que você tem, quantos enrolamentos no tambor você vai ter, a polia compensadora, então você vai levar tudo em consideração, né, de acordo com esses componentes. Então a gente vai fazer uma somatória deles de acordo com a quantidade de componentes que a gente tem. Então vamos olhar aqui na figura que a gente já selecionou anteriormente no primeiro cálculo, né? Então lembrando que o meu sistema de elevação ele vai possuir duas polias móveis inferioras e uma de compensação aqui em cima. Então, segundo a norma, quando ele menciona o seguinte, para enrolamentos no tambor, eu vou considerar o W como 1. Então, como eu tenho um enrolamento duplo, eu vou ter 1 para cada enrolamento. A polia compensadora, ele comentou que é 0. Né? Então, ele mencionou lá que toda polia de compensação ela é 0 porque não gera inflexões. E as polias inferiores, como ela não tem inversão de sentido, então eu posso considerar o W como 2. Então eu vou fazer a somatória de quanto que vai dar esse valor WT, né, que é o valor de enrolamentos totais. Então somando os dois aqui do tambor de enrolamento, mais 2 de cada polia, somando aqui eu vou ter um WT total de 6. Então, se eu jogar na minha tabela, né, então o H2 para WT de 6 a 9, o meu H2 ele vai ser de 1,12. Então, o H2, no caso aqui, para a minha polia móvel, ele vai ser 1,12. Lembrando que lá no texto, ele fala o seguinte, para tambor e polia de compensação, você não precisa fazer essa análise. Então, basicamente, na hora que eu calcular o tambor e a polia de compensação, o H2 ele já vai valer 1. Então, aquele WT de 6 a 9, ele serve apenas para a polia, para as polias móveis. A tabela 28 foi mencionada anteriormente, né, para determinar o valor de H1. Então, esse parâmetro aqui está ligado mais ao grupo de mecanismo, né? Então, no meu caso aqui, da minha ponte, o grupo de mecanismo é o 3M. Né? Então, como o sistema de cabos são cabos normais, o meu tambor, o fator H1 vai valer 20. Para as polias móveis, o meu H1 vai valer 22,4 e a polia compensadora vai valer 16. Então esse é um fator multiplicador para na hora de eu determinar o diâmetro de cada um desses componentes. Voltando aqui na tabela, né, só para determinação do H2, mediante as informações, então o dimensionamento do tambor. O tambor ele vai ter a seguinte configuração, né, conforme a tabela 28, o H1 vai valer 20. O H2, como foi mencionado lá, ele vai valer 1. E o diâmetro do cabo selecionado lá no vídeo anterior, ele vale 19. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter então que o diâmetro do tambor vai ter aproximadamente 380 milímetros. Polias ou roldanas, né? Esse ele já é mais específico, né? O H1, conforme a tabela 28, 22,4, H2, conforme a tabela 29, da norma 1,12, né? Lembrando, o WT meu foi de 6, e lá na tabela de 6 a 9, o fator H2 era 1,12. E o diâmetro do cabo, 19. Então, o diâmetro aí primitivo, né, ou o diâmetro médio
da roldana é de aproximadamente 476,67 milímetros. Volto a frisar, esses valores é um valor referência. Na hora da gente selecionar, nós vamos buscar as medidas padrões de cada um desses componentes que eles são tabelados, certo? E por fim, o dimensionamento da polia compensadora, né? Então, o H1 conforme tabela 28, na norma 16. Conforme mencionado também na norma para a polia compensadora, o H2 vai valer sempre 1. E o diâmetro do cabo 19, que vai me dar então um diâmetro para a polia compensadora um pouco menor que os demais, né? 304 milímetros. Então, de acordo com a norma NBR 11375, para eu selecionar o meu tambor, né, e fazer as dimensões dos canais aonde vão ficar alojados o cabo de aço, né, nós vamos utilizar então essa seguinte tabela. E as medidas, conforme a figura aqui anterior, né, o passo, profundidade, o raio de alojamento, vai estar tudo conforme essa tabela, né, da norma NBR 11375. Como o meu cabo selecionado foi de 19 milímetros, então para eu confeccionar as demais medidas estão de acordo com a tabela. Lembrando que a quantidade de ranhuras que nós vamos utilizar, né, vai ser realizado num cálculo posterior, onde nós vamos definir quantas ranhuras vão ter o nosso tambor, até mesmo para a gente determinar o comprimento dele. Comentei que aquela medida calculada, ela era uma medida preliminar, né? E para a gente selecionar uma medida padronizada, né? Então nós vamos utilizar os diâmetros nominais, né? Então no caso do nosso tambor, ele tinha dado 380 milímetros. Então conforme as medidas nominais padrões, então 380, o mais próximo aqui vai ser a medida de 400 milímetros, né? Então nós vamos usar o 400 milímetros como a medida nominal do nosso tambor, certo? Para a dimensão da polia e da roldana, né, nós vamos usar a norma NBR 10.980. Então, de acordo com a norma, também nós vamos confeccionar todos os canais das polias de acordo com as informações que vão ser provenientes da tabela. Então, de acordo com o diâmetro do nosso cabo, né, 19 milímetros, nós vamos ter essas informações aqui. Lembrando que o canal, né, o ângulo do canal, ele pode ser 35, 40 ou 45 graus, né? Então fica a critério do projetista definir qual vai ser a abertura, né? Geralmente eu uso o ângulo médio aí, 40 graus. Da mesma maneira que nós fizemos para o tambor, vocês vão fazer também para a polia móvel e a compensadora. Então a polia móvel estava dando aproximadamente 476, então nós vamos selecionar um diâmetro que me dê aproximadamente esse valor dentro das medidas nominais. E a polia compensadora está dando aproximadamente 304 milímetros. Então, a gente for procurar lá na tabela, 476 para a polia móvel, o mais próximo aqui está sendo o valor de 500. E para a polia compensadora, 380, né? O mais próximo aqui vai ser 400. Então, as medidas padrões, de acordo com as medidas nominais padronizadas, vai ser da seguinte maneira. O diâmetro do tambor vai ser aproximadamente 400 milímetros, o diâmetro das polias 500 e o diâmetro nominal da polia compensadora é 315. Eu havia, acho que, comentado 380 ou 280, né? Na verdade era 304 e aí a medida próxima é 315 tabelada. Agora nós vamos fazer a seleção do gancho.
Então, de acordo com as medidas que nós definimos para o tambor e para as roldanas, nós vamos fazer então a seleção do gancho. Para a gente selecionar o gancho, nós vamos selecionar uma classe de resistência de acordo com essa tabela, que também faz parte da norma 8400, da norma BNT. Ah, professor, como que eu seleciono a classe de resistência? Vale lembrar que à medida que você vai aumentando, ou vai avançando as letras aqui, você aumenta a resistência. Consequentemente, o gancho que você selecionar vai ter um material melhor e provavelmente um gancho de menor número, que a gente vai ver que a tabela de ganchos ela tem uma numeração, que é o que determina cada tipo de gancho. Então, quanto menor o material, provavelmente o gancho que você selecionar vai ser melhor do que o material anterior. A gente vai ver isso na prática, na hora que a gente olhar a tabela. Então, para nível de exemplo, eu vou selecionar a classe aqui de resistência P315, então tem uma tensão de escoamento de 315. E aí, quando eu jogo ele para essa tabela aqui, que é a tabela de seleção, então nós viemos aqui com a medida P, da classe de resistência. Vamos buscar o grupo de mecanismo, lembrando que o do meu projeto, o grupo de mecanismo, ele é o 3M. E aí nós vamos descer até a capacidade de carga da minha ponte. Lembrando que a capacidade de carga da minha ponte é de aproximadamente 10 toneladas. Então, faço a amarração com essa coluna e aí, uma vez selecionado a capacidade da minha ponte, eu venho aqui e seleciono o número do gancho, que vai ser utilizado para a seleção, e a utilização do nosso moitão inferior. Então, o gancho da minha ponte ele vai ser de aproximadamente o H8, mediante a informação da classe de resistência. Se eu tivesse, por exemplo, pegado aqui uma classe de resistência P, que ela tem uma capacidade melhor de resistência, então se eu viesse aqui na medida 3M e a capacidade de 10 toneladas, eu teria um gancho dois números menores, Ao invés de ser o H8, seria o H5. Então tudo vai depender da necessidade do seu projeto, Não necessariamente você precisa pegar sempre o melhor material ou o pior material, tudo vai depender das condições de aplicação do seu projeto da ponte rolante. Mais detalhes do gancho a gente vai falar na nossa próxima videoaula. Então, eu vou mostrar um croquis com as principais medidas que o gancho vai ter, porque ele vai ser importante para a gente definir o sistema do nosso moitão, que vai ser a escolha do layout que vai ser confeccionado o nosso moitão. Então nós temos alguns tipos de configurações e está ligado diretamente ao dimensional do gancho. Então na nossa próxima videoaula nós vamos mostrar como vai ser a configuração da nossa ponte e já aproveitar também fazer o cálculo da rosca no qual ela vai ser montada no nosso moitão inferior. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Vou deixar aqui no card desse vídeo a aula anterior. Então, quem não assistiu a aula anterior, tem a possibilidade de vocês ir lá e assistir também, que é a seleção do gancho. Então, até o nosso próximo vídeo. Valeu!